Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre homeostase. Mas afinal, o que é isso? A primeira pessoa a pensar sobre a ideia de homeostase foi o francês Claude Bernard. Ele observou que as coisas que estão dentro do nosso corpo, ou seja, nossos órgãos, sangue, saliva e outras coisas, conseguem continuar iguais, mesmo quando o ambiente fora do nosso corpo muda. Mas foi só em 1932 que a palavra homeostase foi criada pelo norte-americano Walter Cannon para explicar esse fenômeno observado por Claude Bernard. Muito complicado? Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagine uma fábrica de doces que faz chocolates, balas, pirulitos e bombons. Esses doces precisam passar por uma verificação para que estejam sempre com o mesmo peso. Podem estar um pouquinho diferentes, mas sempre dentro de um limite. Se um dos doces não tem o mesmo peso que o padrão, um alarme é disparado para o chefe da fábrica. Ele chama os funcionários, que vão até o problema e arrumam. Aí a fábrica pode voltar a funcionar normalmente. O nosso corpo funciona da mesma forma que a fábrica, mas ao invés de doces, nosso corpo consegue monitorar vários estímulos ao mesmo tempo, como por exemplo, a quantidade de açúcar no sangue, quanto de água bebemos no dia, se a nossa pressão está alta ou baixa e muitas outras coisas. E se por algum motivo uma dessas coisas não está normal, uma mensagem é mandada direto para o nosso cérebro, que seria o chefe da nossa fábrica. Ele vai analisar a situação e mandar uma mensagem para algum órgão, que seriam os funcionários da nossa fábrica, que vai arrumar o problema e fazer nosso corpo voltar ao normal. Todo esse processo que nosso corpo faz para entrar em equilíbrio é o que chamamos de homeostase. Isso explica várias situações que vemos no dia a dia. Você já parou para pensar por que suamos no calor? Ou por que trememos quando está frio? Vamos pensar como na fábrica. A temperatura normal do nosso corpo é 37 graus. Em um dia de verão muito quente, nosso corpo começa a esquentar. Mas acima de 37 graus é muito perigoso, porque muitas células não aguentam e podem morrer. Então um sinal de alerta vai para o cérebro, e o cérebro manda uma mensagem para as glândulas sudoríparas, que temos na pele. São elas que vão produzir o suor. Esse suor, quando evapora, rouba o calor do nosso corpo, fazendo com que nossa temperatura não passe dos 37 graus. Usando a mesma ideia, em um dia de inverno, nosso corpo vai tentar manter a mesma temperatura. Então, uma mensagem vai para o cérebro, e o cérebro manda uma mensagem para os músculos, para que comecem a tremer. Isso vai gerar calor e manter nossa temperatura nos 37 graus. Nesses exemplos, vimos que o ambiente fez com que a temperatura do nosso corpo mudasse. Isso é perigoso, porque poderia nos fazer mal. Então, como resposta, nosso corpo fez uma ação contrária para voltar ao normal. Como no exemplo do dia quente, nosso corpo diminui nossa temperatura com o suor. Ou no exemplo do dia frio, que nosso corpo aumenta nossa temperatura com o tremor. Para esse processo, damos o nome de feedback negativo. Também existe o feedback positivo, em que o nosso corpo ajuda o estímulo externo, aumentando sua ação. Mas isso não é muito comum para a homeostase. Como exemplo, podemos citar o nascimento de um bebê. Quando o bebê já está grande, o cérebro recebe a mensagem de que o corpo da mãe não aguenta mais o tamanho desse bebê e manda que o corpo produza o hormônio ocitocina. Esse hormônio
faz com que comecem as contrações para que o bebê saia. Cada contração irá mandar mais mensagens para o cérebro e ele enviará mais hormônios. Esse ciclo irá acontecer várias e várias vezes, até o bebê finalmente nascer. Como vimos, nosso corpo precisa estar sempre atento às mudanças em vários estímulos diferentes, como a temperatura, quantidade de açúcar no sangue, batimentos cardíacos. E é por isso que os sistemas nervoso e endócrino trabalham juntos para ter certeza de que tudo está sob controle. O sistema nervoso é basicamente composto pelo cérebro, medula espinal e nervos. Os nervos são o caminho que as mensagens passam quando saem do cérebro. E eles se ligam diretamente aos órgãos, para que quando uma mensagem saia do cérebro, chegue muito rápido no órgão que vai receber essa mensagem. O sistema endócrino é o grande responsável por produzir e lançar os hormônios na corrente sanguínea. Quando esses hormônios estão no sangue, irão fazer todo o trajeto até chegarem aos órgãos, que reagem a esse hormônio. Por isso, a ação do sistema endócrino é lenta, comparado com o sistema nervoso. Mas sabe para que a homeostase também é importante? Para saber se estamos doentes. Sabe quando fazemos aquele exame de sangue? Nos resultados, vemos uma parte escrita, valores de referência. Esses são os valores normais que as pessoas devem ter. Já sabemos que o sistema endócrino lança hormônios no sangue para fazer com que nosso corpo volte ao estado normal de homeostase. Então, quando estamos com os números diferentes dos valores normais, isso pode indicar que nosso organismo não está conseguindo manter sua homeostase e que a gente pode estar doente. Por isso, é preciso ir num médico para descobrir. Você sabe o que é diabetes? Pessoas que têm essa doença não produzem ou não conseguem usar direito um hormônio chamado insulina. A insulina tem o papel de tirar os açúcares do sangue para usar como energia. Mas sem esse hormônio, os açúcares não conseguem entrar nas células, ficam acumulados no sangue e podem trazer muitos problemas graves para a saúde. Essa é uma das doenças que podem ser descobertas ao fazer um simples exame de sangue, graças aos conhecimentos da homeostase. Bom, agora que já vimos sobre a homeostase e observamos alguns exemplos dela no nosso dia a dia, vamos relembrar alguns dos seus conceitos? A homeostasia é a habilidade do nosso corpo de se manter estável, mesmo que o ambiente fora do nosso corpo esteja variando. Para se manter estável, o corpo precisa saber se tudo está no seu devido lugar, e para isso são usados o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eles irão ficar verificando se tudo em nosso corpo está estável. Se algo não estiver, eles irão acionar órgãos ou irão secretar hormônios no sangue para que essa desestabilidade seja corrigida. Sobre a regulação do corpo, temos o feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo irá diminuir a variação que o corpo está tendo. É o caso do controle da temperatura que acabamos de ver. Já o feedback positivo irá aumentar a variação que o corpo está tendo. É o caso do momento do parto, que também vimos. Esse tipo de feedback ocorre em questões bem específicas. Agora que você já sabe o que é homeostase, quem diria que mesmo quando estamos parados, o nosso corpo continua trabalhando sem parar, para nos manter saudáveis, não é mesmo? Então não se esqueça de cuidar direitinho dele, praticando exercícios, comendo comidas saudáveis, bebendo bastante água, para manter a sua homeostase.